Durante milhares de anos, ouvimos a história da Guerra de Troia como uma grande epopeia de heróis, reis e guerreiros. Mas existe um detalhe perturbador que quase sempre fica escondido. Os homens sangraram por uma guerra que também nasceu de uma disputa entre deuses. Durante 10 anos, gregos e troianos se destruíram enquanto as divindades escolhiam lados, interferiam nos acontecimentos e alimentavam conflitos que os mortais jamais poderiam controlar. Atena favorecia os gregos. Hera também estava contra Troia. Afrodite havia protegido Paris. E enquanto os deuses disputavam entre si, eram os homens que morriam. Pais não voltavam para seus filhos. Filhos morriam longe de casa. Cidades eram destruídas. E homens que sequer tinham participado da disputa original acabavam pagando com a própria vida. Então, depois de 10 anos, Troia finalmente caiu. Os gregos venceram, mas a vitória revelou o lado mais sombrio da humanidade. A cidade foi saqueada, homens foram mortos, mulheres foram capturadas e escravizadas, houve violência sexual, e até espaços considerados sagrados foram profanados. Um dos episódios mais perturbadores envolve Cassandra, que havia buscado refúgio no templo de Atena. Ajax, o Lócrio, a violentou dentro daquele espaço sagrado. Para os gregos, aquilo não era apenas uma violência contra uma mulher. Era também uma afronta aos deuses. E então acontece uma das maiores ironias da história. Os deuses que haviam beneficiado os vencedores daquela guerra agora voltariam sua ira contra os próprios vitoriosos. A guerra havia terminado, mas a punição estava apenas começando. Alguns gregos morreriam durante o retorno, outros enfrentariam tempestades e naufrágios, e alguns jamais veriam novamente suas terras, porque esses deuses não eram seres perfeitos. Eles sentiam orgulho, ciúme, desejo, raiva, vingança. Podiam proteger um homem hoje e destruí-lo amanhã. E quando um deus se sentia ofendido, um simples mortal tinha poucas chances de escapar. É nesse mundo que encontramos Odisseu. Depois de 10 anos de guerra, ele queria apenas voltar para Ítaca. Sua esposa estava esperando. Seu filho havia crescido sem ele. Sua casa estava distante. Mas Odisseu havia despertado a ira de Poseidon, e o deus do mar transformaria sua viagem de volta em um pesadelo. Tempestades, naufrágios, monstros, ilhas desconhecidas, a morte de seus próprios companheiros. Odisseu poderia ser inteligente, poderia ser corajoso, poderia ser um dos maiores heróis de seu tempo, mas contra a vontade de um deus, tudo isso tinha limites. E talvez essa seja a parte mais assustadora da Odisseia. Você poderia sobreviver a uma guerra de 10 anos e ainda assim não estar livre. Poderia vencer seus inimigos e ser perseguido pelos próprios deuses que ajudaram sua vitória. Poderia finalmente encontrar o caminho para casa e descobrir que a guerra havia mudado você para sempre. Os antigos sabiam de coisas que nós esquecemos. Talvez soubessem que poder absoluto não significa justiça, que uma divindade pode ser adorada e ao mesmo tempo temida, e que aquele que pode conceder uma vitória também pode transformar essa vitória em maldição. Talvez seja por isso que a Odisseia seja muito mais sombria do que parece. Por trás dos monstros e das aventuras existe uma história sobre homens presos no meio de forças que não conseguem compreender. Homens usados pelos reis, homens favorecidos pelos deuses, homens destruídos pela ira dos mesmos deuses. E no fim, homens tentando simplesmente sobreviver, porque os deuses podiam começar uma guerra, podiam escolher seus favoritos, podiam ajudar um lado a vencer, e depois podiam voltar sua fúria contra aqueles mesmos vencedores.
Talvez essa seja a verdadeira realidade macabra por trás da Odisseia. Os homens acreditavam estar lutando suas próprias guerras, mas, no fim, estavam apenas sobrevivendo às guerras dos deuses.